que a gente precisa fazer para dar certo todo esse ciclo na configuração do nosso planejamento do futuro, do nosso SOP, na nossa metodologia de SOP. Quais são os fatores críticos para o sucesso? O primeiro deles, participação da diretoria no processo decisório e de todos os afetados do planejamento em algum momento, com inclusive um sponsor ou um patrocinador do SOP. O que a gente está querendo dizer com isso? Antes de qualquer coisa, a participação da diretoria significa principalmente o comprometimento da empresa com o SOP. Os envolvidos precisam entender que a importância do SOP é enorme para a empresa. E justamente por isso, a diretoria concede bastante tempo para que essa ferramenta avance e que tenha bons resultados. É lógico, a diretoria de uma empresa ela não tem tempo para ficar indo em todos os programas, em todas as reuniões e estar presente em todos os eventos que acontecem dentro da empresa. Justamente por isso, a dedicação da diretoria em visitar e participar dos processos decisórios do SOP, não só na reunião final, na reunião de definição estratégica, que ela obrigatoriamente tem que participar, mas conversando com as pessoas e, lógico, deixar o pessoal à vontade, principalmente na quarta etapa, onde os gerentes que conversam entre si para encontrar alternativas e senãos para o planejamento, né? Mas estar sempre envolvida, conversando com as pessoas, enfim, demonstrando que tem grande interesse para que isso avance. E uma coisa também muito importante que eu havia mencionado, a questão do sponsor, é a seguinte: cada setor que vai participar do SOP, dessas reuniões de planejamento, ele vai ter um representante, vai ter um responsável. Não necessariamente vai ser o responsável do setor. Inclusive, eu recomendo que seja. Mas, se for uma pessoa que tem o conhecimento, que tem a possibilidade de fornecer realmente a visão completa que o setor tem do SOP, por exemplo, vamos falar do setor financeiro. Não necessariamente é o gerente financeiro, mas é alguém que conhece o fluxo de caixa e sabe se o aprovisionamento de caixa para compra de matéria-prima ou para qualquer outras necessidades financeiras que esse planejamento de produção implique, se ela conseguir ter o conhecimento para fomentar o lado financeiro disso, não tem problema. Tá? Só que acima de todas essas pessoas tem que ter um sponsor, ou seja, tem que ter um agente que seja fora da diretoria e que linke todos esses planejadores, essas frentes de diferentes setores, que linke todos e forneça um canal único para a diretoria. Tá? E que seja realmente um cobrador dessas pessoas e um organizador de informações, liderando as reuniões, fazendo uma ata, né, dessas reuniões e fazendo as pontes entre os setores, fazendo aí essa atividade mais realmente de pegar na mão e fazer junto. Né? A figura dessa pessoa e a proatividade dela nessa ação vai fazer realmente toda a diferença. Beleza? Próximo ponto qual que é o segundo ponto? Qualidade de reuniões e separação de temas para não desvirtuar o foco. Gente, quanto mais assunto a gente tem para falar em uma reunião, mais difícil é manter o foco. Por quê? Porque às vezes na sua cabeça o assunto já mudou, só que tem outras pessoas que estão participando da reunião que ainda tem coisas pendentes, que ainda não entendeu ou não resolveu alguma coisa do assunto que estava sendo tratado imediatamente antes. Aqui, esse tal patrocinador que vai liderar essas reuniões e que vai representar os setores, ele tem que se preocupar muito em fazer com que todos estejam sempre no mesmo assunto. Né? Aqui realmente é uma questão de aprendizado, não só do patrocinador, quanto de todas as pessoas. É comum, gente, que você, no início dessas etapas, para empresas que ainda não executam o SOP e passam a executar ele, isso é um aprendizado para todos. Tá? Você, nos primeiros planejamentos, você vai ter que fazer diversas reuniões, vai ter assunto pendente, o planejamento vai sair com gente discordando em alguns pontos, vai sair meio que por forceps, como a gente brinca, né? Quer dizer, forçado. Então, e a chance de você acertar
ter uma boa acuracidade na sua previsão daquilo que vai acontecer, no início acaba sendo menor. Mas conforme você vai trabalhando isso, você vai realizando esses planejamentos e essas reuniões, as pessoas vão ficando mais práticas e objetivas e vão entendendo exatamente qual que é o foco, qual tem que ser a postura nessas reuniões. Tá? Uma coisa, a maior verdade, com um ser humano, por mais que você passe o conceito, você treine a pessoa e diga a ela o que se espera dessa reunião, ela só vai aprender efetivamente na prática. Lógico, ela vai chegar lá mais ou menos direcionada, mais ou menos sabendo o que vai ser feito, o que vai ser discutido, porém, é só depois de algumas reuniões, de alguns processos de desenvolvimento, de planejamento dentro do SOP, é que o pessoal vai ficar treinado avião mesmo. Certo? Então é normal que as primeiras reuniões desvirtuem um pouco e deve-se trabalhar para que se traga sempre as pessoas para o mesmo assunto. E uma boa estratégia é dividir os diferentes aspectos do planejamento, dividir os assuntos em diferentes reuniões para que apure-se mais o foco, fazendo mais reuniões de tamanhos menores, tá certo? Bom, o próximo passo é cada setor participante deve ter um responsável, a empresa deve ter uma pessoa-chave. Isso a gente meio que já até falou no primeiro aspecto, né, quando a gente estava falando da participação da diretoria. Se você pegar como deve se organizar em pessoas o processo de SOP, o tópico 1 e o 3 vai dizer para você. Beleza? Então basicamente é isso, não vou me repetir. E o quarto ponto é definir horizonte de planejamento. Esta é, apesar de ser o quarto tópico, um dos mais fundamentais, tá, gente? E está atrelado também ao aprendizado do processo de SOP por parte dos participantes. Quando você fala em horizonte de planejamento, qual deve ser a tônica, o norte em a gente encontrar essas quantidades e montar essa previsão? Você deve visualizar, lógico, mais uma vez, gente, isso varia muito de empresa para empresa. Tem empresa que você não vai conseguir fazer o que eu vou falar aqui, e aí a gente vai adaptando ao que dá para fazer, a realidade de cada um. O que eu vou passar aqui é, genericamente, o que é o mais adequado no SOP, tá? Bom, o que é o ideal? É que você visualize a sua produção do ano inteiro de uma vez. Então, você está lá no final de 2017, setembro, outubro, você já reuniu informações, você já levantou históricos e trabalhou estatisticamente para visualizar 2018. E aí você faz todo esse processo de SOP, cada um com a sua visão, por aí vai e tal. Em outubro, você vai estar fazendo a sua reunião de gerente ou as suas reuniões de gerente. Em novembro elas se estendem e lá para dezembro você senta efetivamente com a diretoria para apresentar tudo isso e, em conjunto, traçar a estratégia do ano seguinte, no nosso exemplo, 2018. Ok, então você tem o ano inteiro planejado. Só que coisas acontecem durante o ano, coisas que não tem como prever. Então, mensalmente, pelo menos uma reunião que seja de meia hora com esses mesmos profissionais, esses diferentes setores, para ajustar as velas, para afiar as ferramentas e para ter certeza de que aquilo é o que vai se perpetuar ou se precisa de uma alteração. Tá? Tem empresa que faz isso só mediante uma visualização de algo que possa mudar, e tem empresa que faz isso religiosamente todo mês, para que todo mundo sente e discuta esse assunto, independente se o mercado está mudando ou não. É a maneira que eu recomendo, que todo mês esses responsáveis sentem e conversem entre si para ver se vai ser necessária alguma mudança. A diretoria pode ou não participar desse processo. Em não participando, os gerentes, o pessoal dessa reunião, a partir do momento que define que é necessário, é interessante fazer alguma mudança, leva para a diretoria. Como assim mudança, gente? Vamos supor que a empresa tem algum problema financeiro inesperado no meio do caminho, apareça alguma conta que não estava sendo esperada. Ou o contrário, que apareça aí algum investimento externo ou alguma mudança, alguma fusão, enfim, e que possa mudar as variáveis do processo, mudar como a gente vai conseguir colocar matéria-prima,
mudar estratégias comerciais, mudar a publicidade, talvez a gente vai vislumbrar mais venda, uma parceria com um grande cliente. Enfim, são coisas que vão mudando a nossa realidade. E se a gente não fizer essas reuniões no meio do caminho, o SOP, o planejamento advindo do SOP, vai mudar muito da realidade, as pessoas vão esquecer dele, todo esse trabalho vai ter sido em vão. Então o importante é o seguinte, se você tem uma linha de planejamento e a sua realidade começa a desvirtuar, o que você tem que fazer é sentar e entender a realidade, para nivelar o seu planejamento e não abandoná-lo, fazendo a esmo aí o que você imagina que vai vender porque foi comentado uma coisa ou outra, certo? Então, isso aqui veio de muito trabalho. Não jogue pela janela só porque a realidade está mudando. Ajuste ele para que todo esse raciocínio e conhecimento entre no foco do que está acontecendo de mudança no seu cenário, no seu mercado. Não jogue o esforço pela janela. Qual que é o quinto passo? Ferramentas de apoio para os diferentes setores. Como assim? O setor que vai participar de uma reunião de SOP, ele tem duas opções. Ou ele pega aquelas informações e da cabeça dele, coloca a sua visão, ou pega um papel e caneta e sai calculando como é que vai ser no futuro, ou o que ele espera que seja, ou ele usa ferramentas de apoio. E é lógico, gente, nem precisa falar que é fundamental que você tenha essas ferramentas de apoio, pois são muitas informações para se levar em consideração e você vai acabar deixando coisa passar. Não existe uma regra, uma lista de ferramentas de apoio que você tenha que ter. Aí cada setor tem as suas. Mas dando exemplos, na parte de PCP, de estoques, de ressuprimento, você tem o MRP, que calcula, baseado naquela fabricação que você planejou fazer, a necessidade de matéria-prima. A sua programação de datas de fabricação vai te puxar em que momento você vai precisar dessa matéria-prima. O setor de compras vai ter o software ERP com o histórico de compras para levantar médias de preços, né? Expectativas de gasto com a matéria-prima. O comercial ele vai ter ferramentas de cálculo de potencial de mercado, dependendo dos setores. Se porventura uma empresa está se expandindo para uma área desconhecida, ele vai se expandir com uma certa expectativa de receita, com uma expectativa baseada em seu histórico, em todos os investimentos que vão ter que ser feitos em marketing e na entrada nesse novo mercado, né? Ou não vai haver uma entrada, vai ser simplesmente trabalhado aquele setor que já estava mesmo, aquela área que já estava mesmo. Então as suas ferramentas e estatísticas calculadas nos seus softwares vão fornecer para você uma certa visão daquilo que pode acontecer. Ou seja, em todos os setores você tem as ferramentas. Tá? Aí cabe o conhecimento técnico de cada um dos setores participantes em saber como elas podem lhe ajudar. Sexto ponto, grau de agregação ou grau de detalhamento do planejamento de linhas famílias de produto a SKU. Aqui o que a gente quer dizer? Por um lado, é ótimo que você consiga entender a sua expectativa de venda por produto, ou como a gente chamou aqui, por SKU. SKU é o código do produto no seu sistema, no seu estoque, ou seja, é a unidade de produto pronto, certo? Se porventura esse produto variou alguma coisa e o código final de venda é outro, é uma outra SKU. Isso quer dizer. Ou não, a gente não vai entrar nesse nível de detalhe, a gente vai olhar linha de produto ou famílias de produto. A diferença é o quão complexo vai ser a nossa reunião para a definição dessas quantidades. E lógico, quanto realista a gente vai conseguir ser. Cada empresa é o ideal que se faça de uma maneira diferente. Por exemplo, se você está falando em uma montadora como a Ford, ela tem menos de 10 produtos no mercado. Ela tem o Ka, o Fiesta, o Focus, o Fusion, o Edge, e, enfim, de cabeça não lembro mais de nenhum outro, mas ela tem um número limitado de itens. Então ela pode fazer um planejamento por item, por produto. Né? Variância de ar-condicionado, se tem ou não, roda de galera, essas coisas, isso é detalhe, isso não entra. Mas ela olharia o produto em si, certo? Agora, vamos supor que você tem uma empresa que tem 2.000 produtos, trabalha com periféricos de computador dos mais variados modelos e tamanhos diferentes. Você vai calcular por produto que você espera vender? Não. Você vai separar isso em famílias. Famílias como webcams de
baixa resolução, webcams de alta resolução, mouses óticos, mouses com fio, e dentro dessas categorias existem diversos códigos de produto diferentes. E aí você vai, estatisticamente, determinar quantos de cada um você vai colocar. Entendeu? Então, basicamente é isso. O nível de detalhamento é uma estratégia e uma escolha de cada empresa. O ponto 7 é acompanhamento financeiro, simulação e estudo de cenário. Isso aqui, gente, é uma das ferramentas de apoio que você tem que ter. Mas como ele é tão importante, a gente separou num tópico distinto. Todas as simulações que a gente faz e todas as expectativas têm que ter o lado financeiro. Tem que ter o lado de expectativa de gasto, de investimento, né? Com matéria-prima, com a parte comercial, com tudo. Então, o que você conseguir prever financeiramente de entradas e saídas e o fluxo de caixa no processo, faça-o. Tudo tem que estar dentro da expectativa, para a gente não correr o risco de, no meio do ano, descobrir que o nosso planejamento é financeiramente inviável para o caixa da empresa. Bom, gente, e para fechar o tema desse vídeo, como avaliar se o SOP, se o planejamento que a gente fez, ficou legal, ficou adequado? Primeiro ponto é a acuracidade das previsões, quantidade e tempo. A partir do momento que você passou pelo período que havia sido planejado, falando em quantidades, como é que foi a sua previsão? Quantos por cento você desviou para cima e para baixo? Que vai haver desvio, não resta dúvida. Mas qual é o tamanho desse desvio e o impacto que ele teve no seu ano, no seu mês, enfim, no seu período? E também desvio em tempo, quer dizer, às vezes aquela quantidade ela foi vendida, mas ela não foi vendida no mês, na semana que você imaginava, ela foi vendida antes ou depois. Outro ponto é, tudo bem, eu fiz o SOP, fiz uma programação de vendas e em cima disso um plano mestre de produção. Se nele não houve alterações, a fábrica conseguiu fazer o que foi programado, a fábrica realmente entregou aquilo que havia sido passado para ela fazer, e aí cuidado com essa análise, porque muitas vezes pequenas decisões no dia a dia são tomadas e alterações que não são responsabilidade da fábrica, que foram passadas de cima para baixo, elas acontecem e não são registradas. Então lá na frente você fala, você não fez aquilo que estava sendo programado. Só que às vezes houve alguma alteração para isso e uma justificativa que não a ineficácia produtiva. Beleza? E o terceiro ponto é disponibilidade de item em estoque, obsolescência, perdas e atrasos. Então tem muita coisa envolvida aqui. Falando na parte de análise logística e análise de estoque, meu estoque inchou nesse período, ou meu estoque esvaziou e faltou coisa, né? Obsolescência, teve algum item que havia sido planejado depois no meio do ano, mudou e me arrebentou, me quebrou as pernas, eu fiquei com um monte de item obsoleto aqui em estoque. Perdi coisa, venceu, se for produto alimentício, ou pelo volume elevado eu danifiquei esse item, não tinha onde armazenar. Enfim, atrasos de entrega, quer dizer, faltou item, o planejamento não foi o suficiente. Enfim, então é uma série de maneiras diferentes da gente prever, da gente analisar o desempenho. E friso aqui que é muito importante que se faça esta análise. É lógico, todas as análises que a gente faz, tem que haver um investimento para você ter informação. Alguém tem que sentar e levantar esses números, certo? Então a minha recomendação é que, se você tem uma empresa que é bem controlada, que cada setor tem os seus controles, cada setor é responsável por mandar esta análise. E se ela inclusive for mensal, melhor ainda, porque aí ela fomenta a sua reunião para a redefinição do seu planejamento. Quer dizer, você está levantando dados em cima de números concretos. Então, nem preciso dizer, lógico, que é muito importante que se faça essa análise, que se tenha esses indicadores e que todos conheçam e saibam como avaliar se você está dentro ou fora daquilo que havia sido planejado. Gente, espero que tenha agregado vocês esse vídeo. Mais uma vez, é tanta informação, às vezes, em um único vídeo, que é necessário que a gente veja ele mais de uma vez ou que tire dúvidas no suporte. Se for o caso, restou dúvida, escreve aqui embaixo, a gente responde ela o quanto antes. Ou de alguma outra maneira aí que a gente esteja oferecendo de contato para suporte. Legal, gente? Vejo vocês no próximo vídeo.